Bom, e na madrugada de hoje, o mundo se viu diante de mais uma situação de guerra. E como em toda guerra, infelizmente, haverá a perda de vidas humanas, a suspensão da normalidade, o sacrifício de inocentes e a corrida de refugiados. Com repercussão mundial, essa guerra compromete também o equilíbrio geopolítico, reflete o fracasso da diplomacia e traz, infelizmente, terríveis consequências econômicas. O agronegócio brasileiro poderá sofrer parte desses impactos econômicos. Um dos principais componentes de custos na produção de commodities, os fertilizantes, são largamente importados no Brasil. No momento, o nosso agro enfrenta dificuldades no fornecimento de adubos. Então, para a gente entender mais o que já estava acontecendo, que a gente vinha já sinalizando aí a todos vocês, e o que será impactado pela guerra, eu converso agora com o Marcelo Mello, que é o diretor de fertilizantes da consultoria Stonex. Oi, Marcelo, muito boa noite para você. Seja bem-vindo aqui ao nosso Agro em Foco TV Digital. Realmente, a gente aqui do programa se solidariza com o que veio a acontecer, ou seja, o que era iminente agora sim virou uma guerra de fato ali na Europa e com graves consequências, né? A gente tem, infelizmente, perdas aí de vidas de inocentes, essa corrida desses refugiados e todas as consequências que a gente ainda tende a acompanhar, infelizmente. Ou seja, já era algo, né, que vocês, na verdade, do mercado já vinham sentindo que poderia ser uma realidade ou também pegou, de certa forma, vocês de surpresa? Boa noite, Renata. É um prazer estar aqui. Então, na verdade, como você colocou há pouco, o segmento de fertilizantes mundialmente, o complexo NPK, ele vem de sucessivas crises aí, desde início de 2021, e impactado inicialmente por um rally muito grande dos grãos, e, portanto, com isso, um aumento de demanda muito grande mundial do NPK, e depois várias outras crises foram se sobrepondo, né? Geopolíticas, de eletricidade, de energia, desculpe, de gás natural, enfim, a coisa foi sanções econômicas, e a coisa foi crescendo. Isso nos colocou no patamar atual, onde nós estamos com preços muito altos de fertilizantes, e daí nós, evidentemente, o problema da Ucrânia já foi entrando aos poucos no radar, desde novembro, mais ou menos, dezembro, quando começaram as primeiras, vamos dizer, indicações de que havia acúmulo de tropas na fronteira com a Ucrânia. Mas isso, vamos dizer, se intensificou terrivelmente semana passada. Até semana passada, eu acredito que todos nós pensávamos que haveria uma solução diplomática para o problema, não é? E que as coisas deveriam entrar sob controle. Mas isso, infelizmente, não ocorreu e agora ficou absolutamente patente, né? O que é muito triste, como você colocou. Os impactos para fertilizantes, portanto, já estavam sendo avaliados, a gente já tem aí uma boa visão disso, a gente vai estar conversando agora. Evidentemente que estamos entrando num caminho que não foi vivido anteriormente. Um país de tamanha importância como esse está saindo do segmento de fertilizantes, é algo que não havia ocorrido no segmento anteriormente, é inédito. Okay? Exatamente, Marcelo, a gente tem esse cenário realmente que a gente vivencia e que é fortemente também impactado e tem consequências aí para nossa agricultura. A partir do momento que a gente traz aqui macronutrientes fundamentais para o desenvolvimento, NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Rússia sendo a segunda maior exportadora, né, para o Brasil, a primeira a nível mundial, cerca de 16% da fatia aí do player mundial, 20% para o Brasil. Nitrogenados, a gente tem exportação de 20% para o Brasil e para o mundo também, praticamente, e ali também em terceiro lugar nos fosfatados e potássicos. E a gente depende de mais de 80% dessas importações.
Que implicações, de fato, a gente tem a partir de todo esse cenário colocado? Você colocou muito bem as estatísticas, e o ano passado, esse ano que é de 21, nós importamos aí 8,1 milhões de toneladas de produtos de origem russa. Foi cerca de 20% da nossa importação total, que é da ordem de 40 milhões aí no ano passado. Então, é muito importante. É legal nós levarmos em conta também, é importante levarmos em conta que o problema não é só brasileiro, o problema é mundial, né? Porque dada a relevância da Rússia, né, que é o maior exportador também, como você colocou, eles exportam cerca de 40 milhões de toneladas ano de NPK, esse problema é mundial. E ele, vamos dizer, ele impacta o segmento de NPK de maneiras diferentes e graduadas. Então, vamos falar o inverso. Em vez de falarmos no NPK, eu vou falar no K, depois no P, que é o fósforo, e depois no N, que é o nitrogênio. Então, se nós olharmos o potássio, nós já vínhamos numa situação crítica, porque a Bielorrússia, que também já era uma crise geopolítica ali há 2 anos, 3 anos ali na região, ela veio com sanções econômicas sendo impostas à Bielorrússia, sanções crescentes, inclusive a partir de dezembro, praticamente se tornou inviável a exportação da Bielorrússia. Mas isso só vai ocorrer a partir de abril, né? Porque as sanções americanas, norte-americanas, normalmente elas demoram 4 meses para serem implementadas. Inclusive, esse é um dos pontos que não está claro na declaração hoje do Biden, né? Precisamos ver aí os detalhes de como vai se processar o que ele falou hoje. Mas a Bielorrússia, então, por conta disso, como a Bielorrússia é o segundo maior produtor mundial de potássio, ela tem cerca de 20% do mercado, o mundo estava numa situação onde era muito grande a chance de nós termos uma crise efetiva de abastecimento, ou seja, haveria escassez, haveria uma chance muito grande. Agora, com a Rússia sendo colocado numa situação semelhante, com os países aí do G7 dizendo que iremos bloquear as exportações russas, né? Se isso for realmente vier a ocorrer, se isso ocorrer, nós vamos estar tirando do mercado 40% do potássio mundial, tá? Entre Bielorrússia e Rússia. A Rússia produz praticamente a mesma coisa que a Bielorrússia, um pouquinho a menos. E nessa situação, esse quadro onde havia uma chance grande de desabastecimento se torna uma realidade. Agora, não há como questionar que vai haver falta de potássio, né? Ou seja, se a sanção realmente for adiante, como ela foi colocada, haverá falta de potássio, uma realidade concreta, né? Bom, isso é o potássio, é o K. Aí vamos para o meio, que é o fósforo. No fósforo, não estava no horizonte uma crise de desabastecimento, ou seja, falta de fósforo. E agora, colocando a Rússia, que é o 3º maior exportador de fósforo mundial, nesta situação, nós passamos a estar numa faixa semelhante à que estávamos no potássio, ou seja, há uma crise concreta, há uma chance concreta de que venha a faltar fósforo, tá? Não estou dizendo vai faltar fósforo, mas há uma possibilidade agora concreta. Isso não existia, isso não estava no radar anteriormente, né? E, por fim, o nitrogênio, onde a Rússia também é importantíssima, ela é o maior país exportador. Eu costumo dizer que ela é o segundo maior, se nós olharmos como região, porque se você somar o Oriente Médio, onde você tem 3 ou 4 grandes exportadores ali, então o Oriente Médio é significativamente maior que a Rússia. Então, mas de qualquer maneira, a Rússia é importantíssima. A Rússia, o ano passado, exportou para o Brasil 1.400.000 toneladas. É muito, né? Então, o que acontece? Só de ureia. Então, o que acontece no nitrogênio, nós estamos ainda assim, mesmo que tiremos a Rússia completamente do nosso perfil de compra no mundo todo, não vai faltar nitrogênio, tá? O nitrogênio como um todo, a ureia, não vai faltar nitrogênio. Faltará, com certeza, nitrato de amônio, tá? Mas é um segmento um pouco menor, atinge principalmente usinas de açúcar e café, cultura de café, e é substituível, em parte, com um pouco mais de dor de cabeça, de perdas, etc., por ureia, de certo modo, tá?
Mas, então, o cenário é esse, ok? Entendi, Marcelo. Muito bom você falar de cada macronutriente, né, aqui para a nossa audiência, e aí trazendo possíveis mercados que a gente possa vir a ter e dar maior atenção. A gente tem, além da Rússia, como importante fornecedor ao Brasil, o Canadá, por exemplo, não à toa. No fim do ano passado, o ministro da Agricultura, Tereza Cristina, havia ali uma agenda, havia a intenção de ir ao Canadá, com certeza, já para tentar aí pegar mais essa fatia de mercado. E temos outras localidades, como Israel, Jordânia, como bem colocado por você, Alemanha, enfim, que também, mas não se compara, né, relativamente ao que temos de Rússia e Canadá. Agora, com essa possibilidade, por exemplo, o mundo todo com os olhos agora voltados para o Canadá, os países produtores aí de alimentos, como é o caso do Brasil, e a gente tem Estados Unidos ali ao lado, como que fica essa situação, né? Haveria a possibilidade, por exemplo, do Canadá colocar cotas a partir de agora para essa exportação? Olha, então, eu imagino que o Canadá, bom, imagino não, com certeza ele não vai ter capacidade de suprir a saída do mercado da Bielorrússia, que está em andamento, está ocorrendo, está ficando muito claro isso, nós temos falado desde dezembro, mas agora está ficando muito claro ao mercado, né? E, em seguida, agora, da Rússia também, onde agora ainda não sabemos quanto tempo isso vai durar, né? Quanto tempo vai demorar para que as novas sanções sejam impostas. Mas, claramente, não há possibilidade do Canadá e nem de todos os demais países juntos suprirem essa saída do mercado, porque os dois juntos, Rússia e Bielorrússia, representam 40% do mercado. Então, o que acontece? Obviamente, temos que fazer a lição de casa, temos que ir para o Canadá, temos que ir para esses outros países, como você mencionou, Israel, Jordânia, Chile. Chile também produz alguma coisa, Alemanha, e há outros países, mas o volume é pequeno. Na verdade, isso não vai suprir, né? Temos que ir lá fazer nossa lição de casa, tentar obter o maior incremento que nós possamos com isso. Mas, olha, fazendo uma brincadeira, é mais ou menos, somos nós, a torcida do Corinthians inteiro, indo lá pedir o mesmo, né? Então, vai ser difícil. Eu fico tentando me colocar nos pés, né, nos sapatos dos canadenses, vamos dizer, como é que eu faria isso? Porque eu tenho relações comerciais com o mundo todo. Como é que eu vou deixar de suprir os Estados Unidos para suprir o Brasil? Ou como é que eu vou deixar de não suprir o Brasil para vender para o Sudeste Asiático, que também são meus grandes consumidores, a Índia? Como é que eu faço isso? É muito difícil, talvez um sistema de cotas, mas com pouco aumento, porque o Canadá está produzindo praticamente a sua totalidade. Pode aumentar um pouquinho, ele talvez tenha alguma capacidade ociosa de plantas que foram desligadas no passado, quando o preço caiu muito, aí em 2008, 2018 e 2019, os preços tinham caído muito, eles tinham desligado alguma produção. Mas não vai repor o que está saindo, não vai repor. Então, essa é uma realidade mesmo. Marcelo, seria o momento mais ideal para o Brasil focar de fato na produção de fertilizantes e diminuir essa dependência? Já há essa intenção e plano do governo, mas é a longo prazo, não? Exato, não tenha dúvida que isso tem que ser feito, não resta nenhuma dúvida. A única coisa que eu aponto é o potássio, por exemplo. Nós temos uma mina agora importante, parece que é uma reserva bastante adequada, mas ela está no meio do Amazonas e complicou muito o desenvolvimento dessa mina por muito tempo. Eu acho que agora, em face de toda essa situação, isso irá adiante, esse projeto irá adiante, mas ainda assim, ele vai produzir 2 milhões de toneladas, o Brasil importa 13. Então, na verdade, nós precisamos de um plano e é de longo prazo. Eu sei que o governo, eu não conheço os detalhes, ainda deve ser anunciado agora em breve, mas qualquer movimento vai ser um movimento de longo prazo, ele não vai nos ajudar no curtíssimo prazo, nos próximos 1, 2, 3 anos, serão muito complicados. Muito bom. Para a gente fechar aqui, os preços hoje já responderam no mercado físico, o mercado ficou até um pouco espantado e paralisado com a situação, o que no caso dos derivativos foi diferente, que teve expressiva alta. Correto. Exatamente. O mercado físico é natural, ele sempre, eu acho que o mundo todo, em todas as commodities, em tudo, o mundo hoje ficou pasmo com essa situação. Acho que ninguém esperava realmente
essa situação e com tanta rapidez, né? Então, todo mundo parou para ver e para tentar entender o que ia acontecer, e no mundo de fertilizantes não foi diferente. Então, no Brasil especificamente, as misturadoras muitas misturadoras, não todas, mas muitas misturadoras já, desde terça, quarta-feira, começaram a diminuir a sua, vamos dizer, seu esforço de venda, começaram a tirar as tabelas de preço, não sei como é o preço, como vai ficar, e o mercado ficou praticamente parado. Mas o derivativo, como você colocou, que é um instrumento financeiro, ele é muito mais ágil, muito mais rápido. Temos derivativos para nitrogenados e para fósforo apenas, não temos para potássio. Tá? Então, potássio nós estamos aí sem rumo, sem entender o que está acontecendo em preço. Nos nitrogenados e no fósforo, os aumentos foram de $150 por tonelada, mais ou menos. Tá? Em algum momento chegamos a subir mais do que isso, mas no geral fechamos aí com $150 de aumento. O que no caso da ureia significa 23% de aumento só hoje, e no caso do fósforo significa 15% de aumento só hoje. Então, aí vamos ver o que vai acontecer para frente. Eu acredito que, em se concretizando as medidas que foram anunciadas praticamente no final do dia, né? Eram quase 4 horas na hora que isso foi feito, eu acho que há potencial para subirmos ainda mais, né? O preço, ok? Perfeito, Marcelo. Muito obrigada por sua análise aqui hoje, neste dia, infelizmente, lamentável, e a gente se solidariza, mais uma vez, enfatizando aí para toda a nossa audiência com toda a situação e implicações que essa guerra ali no leste europeu, trazendo aí consequências drásticas e terríveis, pode ainda vir a trazer. E, claro, a gente agradece aí o contexto e implicações principais para o nosso agronegócio brasileiro, que é o que os nossos produtores rurais e agricultores estavam aguardando de fato. Muito obrigada, viu? Uma ótima noite. Eu que agradeço. Boa noite a todos.